Você sabe o que é neurodiversidade? Você sabe o que esse conceito está relacionado ao autismo? Hoje a gente vai fazer um videozinho para esclarecer todas as suas dúvidas. Oiê, tudo bem? Meu nome é Yasmine, eu sou neuropsicóloga e hoje a gente vai falar sobre neurodiversidade. O conceito de neurodiversidade está relacionado a várias condições neurológicas que se afastam de doenças. Na verdade, se refere a algumas condições, ou seja, alguns comportamentos que estão um pouco distante do que a gente chama de comum, do que a gente chama de esperado. Neurodiversidade é um nome que se refere a algumas pessoas que têm algumas variações neurológicas. Por exemplo, pessoas com TDAH têm alteração de memória. Isso seria uma alteração neurológica. Pessoas com ansiedade têm um comportamento bastante ansioso, está sempre pensando no futuro, tem algumas atitudes impulsivas. Isso também seria algum tipo de alteração. Pessoas autistas, elas têm algumas restrições sociais, elas têm alguns movimentos repetitivos, então isso também seria uma restrição, uma diferença neurológica. Pessoas disléxicas, por exemplo, têm várias dificuldades com escritas, com letras, em fazer algumas continhas. Então isso também seria alguma alteração neurológica. Ou seja, o termo neurodiversidade se refere a algum comportamento diferente do típico, ou seja, alguma coisa que a pessoa vai fazer ou vai agir que na verdade ela poderia fazer de uma maneira um pouco mais habilidosa. Eu gostaria de deixar muito claro que fazer as coisas de uma maneira mais habilidosa ou menos habilidosa não deixa essas pessoas neurodiversas em um lugar de incapacitação. Se o TDAH, por exemplo, tem dificuldades com memória, existem diversos treinos que ele pode fazer para treinar sua memória, para treinar o seu foco e ter o funcionamento cognitivo super adaptado. Ou seja, a pessoa que tem uma dificuldade de memória pode treinar essa memória e então ter uma memória adequada. Percebe que o termo neurodiversidade está muito mais relacionado a ressaltar que as diferenças entre as pessoas não são incapacitantes. Não deixa que fulano é melhor do que ciclano. Todas as pessoas, segundo o termo neurodiversidade, são indivíduos com as suas capacidades e incapacidades. O termo neurodiversidade, ele também fala sobre a responsabilidade da sociedade, sabia? Recentemente, o aeroporto de Congonhas inaugurou uma sala multissensorial. Na verdade, é uma sala bem específica, no qual auditivamente e visualmente é mais adequada para algumas pessoas que têm sensibilidades sensoriais. A sensibilidade sensorial é quando uma pessoa não gosta muito de uma iluminação muito intensa, ou de muito barulho, ou de muito movimento. A sensibilidade sensorial é quando os sentidos da pessoa são muito avantajados e deixa a pessoa um pouco mais sensível nesse sentido. Então, percebe a responsabilidade também da sociedade? A primeira responsabilidade é respeitar os neurodiversos e a segunda responsabilidade é desenvolver ambientes que sejam específicos. Ou seja, se você está no aeroporto, você é uma pessoa neurodiversa e está absolutamente barulho devido a tantas pessoas andando para lá e para cá, é responsabilidade sim do aeroporto trazer uma sala para facilitar a experiência de pessoas com alguma sobrecarga sensorial. Neurodiversidade amplia o conceito de normal. Por quê? A pessoa neurodiversa tem um mecanismo que é muito dela. Por exemplo, a pessoa com TDAH, ela tem sim alguma dificuldade de memória, alguma dificuldade de foco, mas ao longo da vida ela vai passando por alguns tratamentos ou ela sozinha vai achando algumas estratégias para lidar com essa falta de memória. Por exemplo, o TDAH, ele pode ter uma ficha de lembranças ou ele pode ter alguns toques no celular para
lembrar ele ou ela sobre algumas atividades super importantes. Por exemplo, quando a pessoa com TDAH vai sair, ele ou ela sempre vai pensar: eu peguei o meu óculos, eu peguei a minha carteira, eu peguei a minha chave. Ela e ele acaba fazendo isso todo dia, em todo momento que sai. E então, isso já se torna uma estratégia. Ou seja, toda vez que ele ou ela vai sair, ele acaba tendo o mesmo comportamento. E esse comportamento auxilia com que a pessoa simplesmente não esqueça uma coisa que é tão importante como a chave de casa, por exemplo. Você sabia que a pessoa neurodiversa, ela também está relacionada ao autismo? Está relacionado com o autismo porque existem algumas mudanças de comportamentos. Por exemplo, o autista, ele tem algumas dificuldades com conceitos sociais. Geralmente, quando eu conheço alguém, eu faço contato aos olhos e eu mantenho esse contato. Eu posso dar um beijinho na bochecha ou até um abraço. O que acontece é que o autista pode ter alguma dificuldade para seguir esses conceitos sociais, mas ele acaba treinando o seu contato visual, sabe? Então, ele sabe que ele vai conhecer alguém e ele fica pensando dentro da cabeça dele: tá bom, eu vou olhar pro olho dela. E aí, quando que chega a situação de conhecer uma pessoa nova, ele só segue o que ele treinou muitas vezes. Então, ele olha pro olho dela e fica insistindo um pouco nesse contato. Por mais que ele se sinta um pouco desconfortável, ele insiste nesse contato aqui, ó, porque ele sabe que isso é uma coisa bastante relevante para os conceitos sociais no geral. Então, a neurodiversidade está relacionada a tudo isso. Cada pessoa que tem uma condição neurológica um pouco diferente tem a sua especificidade de comportamento, como o TDAH, que eu expliquei, ou o autista. O conceito de neurodiversidade está muito relacionado ao respeito. A pessoa neurodiversa, ou seja, a pessoa que tem algum comportamento mais relacionado a alguma condição neurológica, ela merece respeito. O TDAH tem alguma dificuldade de memória. O autista, ele pode ter alguma dificuldade de interação social. A pessoa que é disléxico, por exemplo, ela pode ter alguma dificuldade de escrever ou alguma dificuldade com continhas. Só que essas dificuldades, elas podem ser treinadas. Isso não significa que essa pessoa pode passar por situações constrangedoras. Ou isso também não significa que essa pessoa precisa de auxílio constante. Na verdade, o que essa pessoa precisa é de respeito. A gente, enquanto sociedade, já está na hora de aprender que as diferenças estão aí, não é mesmo? Outro ponto que eu gostaria de desenvolver é afastar o estigma dessas pessoas neurodiversas. Então, quanto mais a gente conhecer uma pessoa que tem alguma neurodiversidade e só entender que isso é uma coisa comum da vida, que o seu mecanismo dito típico não é o mecanismo correto e o mecanismo atípico não é o mecanismo incorreto. Entende o que eu quero dizer? Não existe certo e errado no meio disso tudo. Então a gente precisa tirar os estigmas sobre alguma coisa que a gente não conhece. Acredito que a única coisa que a gente tem que se preocupar é com respeito ao próximo. Se você não está afligindo ninguém, se você moralmente não está fazendo nada de errado, neurodiverso, pessoa atípica, só seja feliz. Siga fazendo o que realmente você deseja. Alguns comportamentos ditos atípicos, na verdade, são grandes habilidades das pessoas com autismo, por exemplo. Veja bem, a pessoa autista, ela tem grandes habilidades com instruções visuais. A gente usa, até dentro da psicologia, a comunicação através de imagens, porque as pessoas autistas, elas olham para a imagem e conseguem entender muito melhor o que está acontecendo comparando com uma pessoa típica. Outra coisa é que os autistas, eles são bastante sinceros. Se eu chegar no autista e falar assim: meu amorzinho, tá bonita hoje? Eu posso ouvir a seguinte resposta: ah, você está como está todos os dias. Ou seja, o autista é essa pessoa que tem uma moralidade muito desenvolvida, essa pessoa que tem uma sinceridade também muito desenvolvida e é uma pessoa que tem uma habilidade muito boa com pistas sociais. Então vocês estão entendendo o que é o estigma, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Todo mundo aí achando que vocês
eram pessoas que absolutamente precisavam de ajuda para tudo e a gente está aqui trazendo a mensagem de que não, de que vocês têm habilidades, na verdade, grandes habilidades. Então é isso. Gostaria de fechar o vídeo de hoje. Gostaria de pedir o like de vocês no nosso videozinho, para vocês comentarem no nosso campo de comentários. Vamos fazer esse espaço uma rede de apoio. E também gostaria de pedir para compartilhar o vídeo. Quanto mais pessoas ouvirem sobre neurodiversidade, eu acho que a gente vai estar levando a nossa mensagem mais adiante ainda. Então é isso, até mais!